Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Douglas, sou professor e hoje eu estou aqui para apresentar os bastidores do meu mais novo programa chamado Advogado Sniper. O objetivo desse programa é mostrar como um advogado de qualquer idade pode finalmente utilizar de estratégia, de marketing jurídico digital, mais especificamente falando, para poder atrair clientes todos os dias, potenciais clientes todos os dias para o seu escritório, certo? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o mercado. A maioria dos advogados hoje, advogadas, não consegue atrair clientes o suficiente para ter um fluxo constante de caixa no seu escritório. E por que isso acontece? Porque a maioria dos profissionais está presa ao jeito antigo, né, de se prospectar cliente. E o jeito antigo, utilizado aí até 20 anos atrás, funcionou muito bem por muito tempo. O grande problema é que hoje, né, o cliente que ia até o centro da cidade, te procurava em um bairro específico, ele não está mais fazendo esse tipo de coisa. Ele te procura na internet, ele acompanha você no Instagram, ele é seu amigo no Facebook. Então, o mercado ele vem mudando e com isso as formas de se atrair clientes também vão se alterando, né? E se você não estiver se atualizando dentro desse ponto, infelizmente a coisa vai ficar cada vez mais difícil para você. Mas enfim, eu sei que você é inteligente e você já sabe disso. Agora, fato é também que o número de advogados ele vem aumentando no momento de gravação desse vídeo aqui, somos mais ou menos aí 1.300.000 advogados. 1.300.000 advogados. Eu lembro que eu fiz uma conta rápida, onde eu comparei a quantidade de advogados com a quantidade de farmácias. E por que a quantidade de farmácia? Porque farmácia a gente vê uma cada esquina, sejamos sinceros. E na conta que eu fiz, é como se a gente tivesse 6 advogados para cada farmácia que a gente encontra. Então, o número ele tem sido muito grande também, né? E talvez algumas pessoas agora vão dizer, ah, não, então é isso mesmo, então a advocacia está saturada, né? É um mercado que já não é mais como era antes, né? Tá tudo muito difícil. Não é para mim esse negócio, né? E aí você entra em uma espiral negativa de culpabilizar mercado, culpar concorrentes, gente que prostitui preço, que a gente sabe que existe, né? Mas convenhamos, em um país onde hoje nós temos 72 milhões de processos em tramitação, você acha que não tem processo para todo mundo? Responda sinceramente para mim. Não sei você, mas eu acho que tem. Por mais que exista saturação não, por mais que exista prostituição no mercado, ainda assim ainda tem projeto para todo mundo, né? Agora, o grande detalhe é, como essa quantidade de advogados ela vem crescendo, né? É importante que você consiga se diferenciar no meio da multidão. Porque se você não se diferencia, a pessoa nem vai saber que você existe. Se ela não sabe que você existe, ela não vai comprar de você, porque ela não vai chegar até você, né? E esse é um dos assuntos que eu falo, né, dentro do projeto e que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês agora, tá? Eu vou passar os bastidores aqui do curso, explicando o que é que a gente vai aprender em cada aula, resumidamente, e depois, né, vou dar uma espiadinha ali já na aula 2 para já te deixar preparado, tá? Esse aqui é um curso, esse curso que você adquiriu, né? Ele é um curso de uma tarde, tá? Você vai pegar ele num sábado à tarde, num domingo à tarde, que você não tem mais nada para fazer, né? Vai pegar o celular, vai colocar lá no cantinho e você vai assistir ele do início ao final. É muito importante que você faça isso, porque somente assim você vai ter uma visão geral da coisa, tá? Por mais que você já tenha visto por aí algum curso, algum vídeo de marketing digital, as informações normalmente elas são cortadas, né? Ninguém dá o caminho completo da mina. As pessoas dão dicasinhas aqui, dicasinhas ali, e aqui não, né? Aqui, como é um curso que você comprou, que você adquiriu, ele é completo, né? Então ele vai do início ao final e eu optei por manter essas aulas mais curtas, né, para que você conseguisse começar e terminar ele e não colocar ele numa gaveta, como a gente sabe que de vez em quando pode acontecer, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui o meu slide, muito rapidamente. Eu estou com a demonstração aqui, tá, do programa Advogado Sniper aberto, tá?
O objetivo, então, é ensinar como é que você pode atrair clientes para o teu escritório sem parecer um vendedor. Sem parecer um vendedor, né? Aliás, muito das queixas dos advogados, né, na hora de se fazer marketing é que eles ouviram a vida inteira, né, que advogado não faz venda, né, ou a advocacia é uma profissão muito nobre para ser comparado com um vendedor, e eu até concordo em partes, porém, primeiro detalhe já dessa nossa primeira aula, a advocacia é uma empresa, e assim como qualquer outra empresa, tem que ter venda. Se não tiver venda, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não existe empresa. Então é um ciclo, tá? Então assim, não estou dizendo que você tem que se tornar um vendedor, porque não é esse o objetivo. Mas você aplicar técnicas de venda de forma correta, ética, né, no seu escritório, no seu dia a dia, é perfeitamente possível e é o caminho que você deve seguir para que você consiga manter uma estabilidade, a estabilidade que você tanto quer, ok? Então vamos lá. O conteúdo da nossa primeira aula vai ser um conceito geral sobre como é que você pode atrair clientes, né, de forma estratégica, adaptando a sua comunicação. A maioria das pessoas hoje acha que para atrair clientes, atrair potenciais clientes, eu falo sempre potenciais clientes porque você não vai atrair um fechamento direto, tá? Não dá para criar essa expectativa de que eu vou anunciar e vou vender. Não é assim que funciona em lugar nenhum, nem mesmo no varejo, tá? Mas entenda potenciais clientes como alguém interessado em fechar algum serviço com você, tá? A maioria das pessoas hoje acredita que quanto mais aparecer, quanto mais falar, né, mais vai vender. E na verdade, isso não é bem verdade. Até é interessante que você apareça para outras pessoas e tudo mais, desde que você apareça para o seu público correto. Desde que você apareça para o seu público correto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vou apresentar os bastidores primeiro. Então daí eu volto nesse tema de novo aqui, tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer? Não adianta você tentar vender tudo para todo mundo, porque você vai acabar sem vender nada para ninguém, tá? Existe todo um filtro, né, de como você falar para um público específico. Esse vai ser o tema da aula de hoje ainda, tá? Na aula de número 2 eu quero falar de 9 erros grotescos que a maioria dos advogados comete, né, e que serve quase como um repelente de cliente e você nem sabe, pode nem saber, pode não perceber que você está cometendo, tá? Na aula de número 3 eu quero te falar sobre, eu quero te ensinar o que é que faz a pessoa comprar, como que funciona a mentalidade do cliente, né? Tem uma pecinha aqui dentro que faz a pessoa decidir o seguinte: não, eu vou contratar esse advogado. E é sobre essa pecinha que eu quero te ensinar. E isso a gente vai ver na aula de número 3. Já na aula de número 4 a gente vai falar sobre o que pode e o que não pode, né? Aquilo que eu falei anteriormente ali, advogado não pode fazer venda, advogado, né, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade é uma crença que vem já desde o início das faculdades de direito, né? E a verdade é que tem algumas coisas sim que não podem ser feitas, porém tem outras que não é um problema, né? Então aqui eu quero colocar lado a lado. Não, isso pode. Por que isso pode? Porque, né, aqui está sendo defendido que é correto. Beleza. Isso aqui não pode. Por que não pode? Ah, porque falando dessa forma você vai induzir a pessoa a acreditar X coisa, né? Então isso tudo eu vou desmistificar, né? Detalhar na nossa aula de número 4. Okay? Lá na nossa aula de número 5 eu quero falar sobre diferencial. Como é que você faz para se destacar no meio desse 1.300.000 advogados hoje, em 2022? Né? 2023 é outra história, a gente sabe que todo ano está surgindo, né, novos advogados no mercado, tirando os estudantes, que às vezes já entram com uma concorrência também. Ok? Na aula de número 6 eu vou abrir um Instagram com vocês e analisar, olha, esse post aqui ele não funciona por causa disso. Esse post aqui ele funciona por causa disso, tá?
E assim eu pretendo educar vocês a, quando forem construir um novo post, né, uma nova postagem, adaptar a criação, adaptar a comunicação para que você consiga de fato, atrair pessoas através daquilo ali, ok? Aula de número 7. Né? Aula de número 7, eu quero falar um pouquinho sobre os detalhes que tornam um post mais atraente, né? E eu já vou complementar ela diretamente com a aula de número 8, né? Onde nós vamos criar um post carrossel. Aqui na 7, eu vou dar uma noção de como é que você trabalha com Canva. Tá? O Canva é uma ferramenta onde você pode criar os seus posts. Ah, tá. Outro detalhe, eu estou falando de Canva, estou falando de criação de post para poder evitar que você fique aparecendo o tempo todo nas redes sociais. Porque outra queixa muito grande é que o advogado ele tem que virar um blogueiro. E, sinceramente, né, nos testes que eu fiz, teve muita propaganda que eu fiz e o advogado nem sequer apareceu e ele fechou o contrato. Tá? Claro, no primeiro momento. Depois houve uma reunião e tudo mais. Mas é diferente de você entrar lá, fazer uma dancinha, né? Entrar lá, ficar fazendo stories, respondendo dúvidas e tudo mais. São estratégias também? São, mas não são as únicas. Né? O mercado digital hoje está muito focado no não, para você ter sucesso, você precisa ter antes milhares de seguidores, uma rotina onde você posta todo dia, onde você faz isso, onde você faz aquilo, e não é assim que funciona. Tá? Esse é um dos caminhos? Né? Mas não é o único. Tá? É como se a gente fosse comparar, por exemplo, telefone e internet. Antes da internet, telefone era um canal de vendas estupendo, extremamente vantajoso. Veio a internet, quem é que usa telefone para vender? Pouquíssimas pessoas. O simples fato de alguém ligar no seu telefone tentando te vender alguma coisa hoje, né, já faz com que você sinta um pouco de raiva daquela empresa, porque ninguém gosta de receber ligação de telemarketing. A maioria das pessoas detesta. Então, são ciclos. São ciclos e são estratégias diferentes que você pode adaptar para atrair um melhor resultado. Tá? Então, aqui na 7 eu quero falar sobre como é que você pode utilizar o Canva para isso, tá? Uma base geral da ferramenta. E na 8 nós vamos construir um post do zero, né? Para que você entenda de fato, né, como é que funciona, possa praticar um pouquinho e adapte a sua criação a partir daí, tá bom? Na aula de número 9, eu vou falar sobre escrita persuasiva. Esse aqui é o checkmate da comunicação. Esse aqui é o checkmate da comunicação. Tá? Conforme você escreve alguma coisa, você atrai justamente o público que você quer, né? Com a dificuldade que você quer, e você faz com que, por meio das palavras, né, essa pessoa tome uma decisão mais rapidamente, ou simplesmente tome uma decisão. Certo? Então essa aula aqui é essencial. Se eu pudesse dizer para vocês, olha, as aulas mais importantes aqui são essas aqui, seriam a aula 2, que você vai ver logo na sequência, e a aula de número 9. Você não pode... Eu recomendo até que você assista pelo menos 2 a 3 vezes, tá? Vamos lá. Aula de número 10. Eu vou falar sobre as ferramentas digitais existentes para atrair cliente. Muita gente fala que é Google, é Instagram, é TikTok, né? Só que assim, rede social... Tem uma rede social grande surgindo, nova, né, a cada ano, tá? Facebook não é a única, Instagram não é a única, TikTok não é a única. A gente ainda tem LinkedIn, a gente tem ainda Native Ads, a gente tem Google Ads, né? E a propósito, a galera puxa saco pra caramba do Google Ads, que também não é a única alternativa. A gente tem YouTube Ads, enfim, a gente tem diversas outras opções e eu vou falar sobre elas na aula de número 10, tá? E na aula de número 11 eu quero começar, eu vou falar sobre 2 estratégias para vocês nesse curso, tá? De atração de cliente, ok? Para quê? Para você testar tudo que você aprendeu. Então você aprendeu como se comunicar, agora você vai para o campo de batalha, vai para a guerra, tá? Para provar que funciona, tá bom? Então na aula de número 11, eu vou te passar a estratégia de atração de clientes que eu chamo de contato direto. Contato direto. Eu não posso dar mais detalhes sobre ela aqui porque ela é muito longa, tá? Mas ela é uma estratégia que tende a fechar muito contrato, ok? E já na aula de número 12,
tá? Eu vou falar sobre uma outra estratégia de atração de clientes, tá? Que utiliza o status das plataformas, tá? O status das plataformas para aumentar a sua visibilidade, ok? Muito bem. Por último não, quase finalizando aqui, eu vou falar sobre nível de consciência. Nível de consciência resumidamente, né, o momento de compra que o seu cliente está, né, consciente do problema, consciente da solução, né, consciente de que eu tenho que contratar um advogado agora, que eu não preciso disso agora, ou às vezes nem sei que eu preciso de um advogado. Esse é o nível de consciência mais superficial, digamos assim, ele não é tão direto, tá? E isso vai ser detalhado na aula de número 13. E na aula de número 14 eu vou falar sobre as conversas lucrativas. Tá? Conversas lucrativas são basicamente técnicas, estratégias, táticas que você vai utilizar para transformar as pessoas que estão conversando com você em contrato fechado. Essa também é uma aula que é extremamente importante você apresentar. Então, reformulando, se eu pudesse dizer quais são as aulas mais importantes desse curso, eu diria a 2, a 9 e a de número 14. Então, assiste, reassiste, você comprou o curso, ele é teu, o acesso ele é vitalício, né? Nunca vai sair do ar, vai estar sempre ali para você consultar, mas não deixa de assistir, tá bom? E ali, então, eu vou falar sobre algumas técnicas que você pode utilizar para a pessoa que não te responde, para a pessoa que começou a falar e deixou de responder, para a pessoa que diz que o teu serviço está caro, para a pessoa que te enrola de N formas, né? N formas. Isso você vai aprender a driblar na aula de número 14. Certo? Esse aqui é o slide da apresentação. Então, deixa eu abrir aqui o slide do curso mesmo para poder falar, tá? Para poder falar do conteúdo mesmo da nossa aula de número 1, que eu falei que eu ia dar um conteúdo da aula 1 hoje já, na mesma aula dos bastidores. Então, vamos falar dele aqui. Então, na primeira aula, conforme eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre como é que a gente atrai clientes de forma estratégica, tá? Atraindo clientes através da comunicação estratégica. Para atrair clientes de forma certeira hoje, certeira mesmo, você precisa de 3 pontos. 3 pontos. O primeiro ponto é a definição do público-alvo. Definição do público-alvo. Para quem que você vai falar? Você vai falar para homens? Você vai falar para mulheres? Você vai falar para idosos? E aí encaixa homens ou mulheres? Ou você vai falar para mulheres que recentemente se divorciaram, né? Você vai falar só para a sua cidade, para o seu estado inteiro, para o país inteiro? Para quem que você vai falar? Isso é a definição de público-alvo. Em marketing a gente vai muito mais fundo nisso, mas sinceramente não precisa. Não precisa, tá? Uma definição simples já vai te ajudar a atingir outras pessoas, ok? Atingir potenciais clientes para o teu escritório, certo? Então o primeiro ponto é isso, é a definição do público-alvo. No segundo ponto, tá? No segundo ponto a gente fala da montagem da oferta. O que é a montagem da oferta? É justamente adaptar a sua comunicação, e aqui é uma base, né? Mas aqui vai entrar o conceito lá da aula 9 sobre como você escreve, e o exemplo de escrever ele não serve só para você criar posts, ele serve para você aprender a falar, aprender a conversar de maneira que você consiga convencer aquela pessoa a fechar com você, tá? Então nós vamos falar de montagem de oferta, ok? Lá também, mas rapidamente aqui, montagem de oferta, ela se resume em você falar com o cliente a nível emocional. Porque na aula 2 ou 3, se não me engano, eu acho que na 3 eu falo sobre isso. As pessoas elas compram pela emoção e justificam pela razão, né? Exemplo, você está em uma dieta ferrada, uma dieta assim, ó, de
difícil, tá muito complicado você se manter nessa dieta, mas você tá se esforçando, tá lá, né? Tá tentando dar o seu máximo, até que uma hora de tanto se esforçar você se sente sobrecarregado e aí perde as estribeiras. O que acontece? Você sai para comer um negócio, você sai para comer alguma porcaria, porque você merece. Quem você acha que tomou essa decisão? Foi o seu lado emocional, né? Ou foi o seu lado racional? Foram suas emoções que te mandaram e comer uma pizza ou foi o seu lado racional? Você sabe que para se manter magro você deve fazer academia, cortar carboidratos, ingerir bastante água e ter um estilo de vida saudável. Mas você foi lá e pediu uma pizza porque você se sentiu sobrecarregado. E se sentir sobrecarregado tem tudo a ver com emoção, tá? Então, quando você monta a oferta, você precisa usar esse ponto da emoção para dar um empurrãozinho no cliente. Às vezes a pessoa confunde isso aqui com manipulação, e não é. Tá? É persuasão. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula 9, mas existe uma grande diferença entre os dois. Aliás, um deles é ético, né? O outro é antiético. Tá? Outro ponto, na montagem da oferta você deve se mostrar disposto a ajudar. Né? O cliente ele sabe quando você é o advogado carniceiro. O que é o advogado carniceiro? É aquele que só quer o dinheiro do cliente. Ele sabe diferenciar esse tipo de advogado do advogado que quer realmente ajudar aquela pessoa, que tem ardente, forte ainda aquele senso de justiça. Né? Então você montar a sua oferta de forma que você mostre que quer ajudar faz toda a diferença. Eu arrisco dizer que é o que fecha o contrato. Tá? E por último, né, a oferta com CTA. Eu vejo muito post de advogado lá de tudo que pode acontecer se a pessoa fizer isso, fizer aquilo, mas ninguém chama a pessoa para uma conversa mais próxima. E não é errado antes que você pense isso. Né? O que não pode é falta de sobriedade. Clique aqui e me contrate. Consulta por R$100. Isso é vedado. Agora, você dizer para a pessoa que você está à disposição em caso de dúvidas, não é errado, pode ser feito e deve ser feito. Certo? Então, falamos do segundo ponto. Primeiro ponto, definição de público. Segundo ponto, montagem da oferta. Terceiro ponto, veiculação estratégica. Veiculação estratégica é escolher em qual rede você vai veicular a sua propaganda. Em qual rede você vai veicular? O meu público é mais de aposentados. Os aposentados, em tese, estão mais em Facebook. Né? O meu público são mais mulheres de 18 a 30 anos, talvez menos. Elas estão mais no Instagram. Né? O meu público são empresas. Elas estão mais no LinkedIn. Então, isso é a veiculação estratégica. É decidir, estrategicamente falando, onde é que você vai fazer o seu conteúdo, a sua propaganda aparecer. Ok? E existem duas formas de você veicular. Né? Construindo uma audiência do zero ou fazendo anúncios patrocinados. Eu defendo a bandeira dos anúncios patrocinados, porque é mais rápido. Tá? Construir uma audiência funciona? Funciona, mas tende a levar, às vezes, meses, tá? E não é um resultado muito mensurável, enquanto a propaganda paga, né? Você coloca para rodar hoje de manhã, se ela for aprovada com rapidez, à tarde você já tem gente te procurando. É fantástico, tá? E aí fica a pergunta, né? Você pode esperar meses para ter clientes ou você prefere investir um pouquinho e ter pessoas te chamando, né? E qual é o pouquinho? Gente, R$25. Num dia já vai te trazer gente qualificada para fechar com você. Tá? Imagina só, você pagar R$25 para atrair um cliente que fecha um serviço de 2.000 com você. Não sei para vocês, mas para mim parece muito vantajoso. Né? E veiculação de estratégia, né, envolve isso, você fazer o anúncio pago também, ok? Não somente ele. E um último ponto, uma observação que eu coloquei ali quando eu estava revisando aqui o material. Normalmente, quando você adapta a sua comunicação, você deve escolher produtos, escolher serviços que têm um alto nível de urgência com uma baixa barreira de entrada. Tá? Com baixa barreira de entrada, eu quero dizer
preços mais acessíveis. E nível de urgência, eu quero falar sobre coisas que a pessoa precisa resolver ali, na hora. Porque se ela não resolver, ela passa alguma necessidade financeira ou algum outro tipo de necessidade, mas principalmente financeira, né? Exemplo, uma situação onde o casal separou, tem um filho e o pai não paga direito à pensão. Aquela história, né? Paga quando quer, paga o valor que quer, às vezes nem paga, né? E aquela mãe ela está tendo dificuldade para criar essa criança, porque, enfim, a gente sabe que envolve um grande valor em custos, né? Então, esse é um produto, né, é um serviço de uma urgência muito alta. Aquela mãe ela precisa resolver aquilo, né? Enquanto a questão de acessibilidade, ele não é um dos produtos mais caros da advocacia. Tá? E aí em acessibilidade também entra a questão da forma de pagamento e tudo mais, mas tudo isso eu vou falar, se eu não me engano, na aula de número 4, que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Então lá eu falo com um pouco mais de detalhe. Certo? Tranquilo, gente? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que você sinta que tudo que eu mostrei aqui, né, vá te ajudar, né, a atingir a tua tão sonhada independência na advocacia. E, de novo, gente, se você quer começar de fato com isso e ir até o final, pega um fim de semana, faz esse curso aí. E, se eu não me engano, ele não vai somar 3 horas, tá, gente? Ele não vai somar 3 horas. É uma aula da faculdade que você teve, né? Uma aula mais, uma aula menos, nem vai fazer diferença. Então pega um sábado à tarde, um domingo à tarde e assiste todas as aulas, principalmente a aula 2, que vem agora na sequência, né? Onde eu vou falar dos 9 pontos que fazem que você se torne um repelente de clientes, ao invés de um imã de clientes, tá certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Vejo você então na nossa aula de número 2. Até daqui a pouquinho.